Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo aí? Como é que tá aí? Se tiver com som bom, com áudio bom, dá um joinha pra mim aí. Marquinhos, Mikael. Quem tiver entrando aí, tiver me ouvindo bem, só me dá um ok pra se precisar ajustar alguma coisa que eu ajusto. Então o som tá bom aí, né, Marquinhos? Tá bem aí, né, Marquinhos? Você também, Mikael? Tudo bem? Dá mais um tempinho aqui pro pessoal entrar. Enquanto isso eu vou ajustando aqui minha. E aí, Sandra, boa tarde, tudo bem e você? Saudade de todos vocês. Saudade da comida do Marquinhos. Ó, gente, agora vamos ficar quieto aí que o pastor Ismael entrou na sala. Vamos parar com a bagunça aí, vamos fingir que a gente é direitinho, tá, gente? Sem bagunça. O Silvio não tá aqui não. O Silvio tá trabalhando o core de outras pessoas. Tô gripado não, Marquinhos, tô bem. Deve estar meio fanhoso, né? É porque eu tenho rinite aí, às vezes ataca, pode ser isso, mas eu tô tranquilo. Bom, tá todo mundo me ouvindo bem? Já queria já iniciar aqui com um preâmbulo do que a gente vai ver hoje. Continuando, né? Nosso estudo com as formigas. Como as formigas nos ensinam, né? Hoje a gente vai ver que a formiga tem característica que, em geral, nós, seres humanos, temos uma dificuldade enorme de resolver. A gente não consegue resolver isso assim de forma simples. O título do nosso estudo de hoje é Formigas concluem suas atividades em vez de adiá-las. As formigas concluem suas atividades em vez de adiá-las. Olha que coisa. Quem aqui, mente não, quem aqui já adiou mais de uma coisa? Deixando para amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Tem aquele ditado assim, ó, se tem alguma coisa que você pode fazer amanhã, faça amanhã. A gente brasileiro, né, tem um problema enorme com a procrastinação, né? A gente vai. Tá travando aí pra você, Marquinhos? Tá travando pra mais alguém aí? Se tiver, me avisa aí que eu dou um jeito na minha rede aqui. Apesar de não ter muito o que fazer, mas se tiver travando pra mais alguém aí, vocês me avisem. É muito difícil pra gente fazer isso, né? Assim, em geral, a gente, se tem uma atividade pra fazer, dá uma preguiça danada, né? De fazer aquilo, você olha pra sua pia, se estiver suja. Gente, tá travando muito. Eu realmente não sei o que fazer aqui, porque eu tô conectado. Tá no... Deixa eu ver aqui se eu. Vou falando aqui, vocês veem se melhorou. Eu acho que eu sei o que que é. É porque eu tava deixando o celular carregando junto aqui, que minha bateria é meio ruim. E aí pode ser que acabe no meio, mas qualquer coisa eu coloco pra carregar de novo. É, dificuldade danada que a gente tem de estabelecer uma meta, estabelecer né, um alvo e manter o foco e continuar com o propósito que a gente definiu assim ao longo do tempo. Né? O tempo vai passando e a gente vai
vai perdendo o ritmo daquilo que a gente estabeleceu. É só parar para pensar aí nas benditas das dietas que a gente se propõe a fazer no primeiro dia do ano. Ó, a partir do dia 1º de janeiro eu vou deixar de comer isso, vou fazer isso, vou começar atividade física e tal. Aí, primeira semana vai, segunda semana vai, terceira mais ou menos, na quarta você já quase não faz, a partir da quinta acabou. Aí é só no 1º de janeiro do ano que vem. Aí que a gente retoma, a gente tem muita dificuldade para manter o foco, para manter o propósito, sabe? Para a gente seguir aquilo que a gente se propôs a fazer. Eu estava lembrando aqui de um amigo meu, cara genial, genial, absolutamente genial. Ele trabalhava comigo, junto comigo, né, na empresa, e ele é, né, ele era, não, ele é genial, né? Ele é programador e assim, acima da média, muito acima da média. É um cara fora de série mesmo. Só que dava um trabalho danado pra gente, porque ao invés de executar a tarefa que ele tinha pra fazer, quando a gente ia olhar, ele tava lá assistindo série, tava fazendo alguma coisa, tava, sabe assim, completamente fora do foco daquilo que a gente tinha se proposto a fazer. E aí, por fim, não deu pra continuar trabalhando mais com ele, porque já tava dando problema pra gente lá na empresa, né? A gente se envolvia com coisa e ele não conseguia fazer. Então, quer dizer, nem sempre o talento da pessoa, a habilidade da pessoa, a capacidade da pessoa tem a ver com a execução. Então, quer dizer, no caso dele, era um cara acima da média. Hoje, graças a Deus, parece que ele conseguiu se livrar desse problema da procrastinação dele. Ele mudou para os Estados Unidos, está muito bem lá, tem desenvolvido um trabalho espetacular lá, e assim, acho que ele conseguiu resolver esse problema dele. Então, ele aqui foi um problema enorme para a gente, enorme, porque a gente não sabia o que fazer. A gente tinha uma pessoa genial na nossa equipe, uma pessoa muito acima da média, mas que não conseguia render, não conseguia produzir, porque ela não conseguia manter o foco, não conseguia se manter motivada, talvez, para poder desenvolver aquilo. Isso é um problema enorme, sabe, assim. E aí eu tô citando ele, mas se a gente parar para pensar, eu acho que todo mundo tem um pouco disso, assim. Né? Eu citei essas histórias das dietas aí que a gente se propõe a fazer no início do ano, fala que vai entrar para academia e não faz. Tem uma outra, principalmente no nosso meio evangélico, que é o seguinte: ó, ano que vem eu vou ler a Bíblia toda. Ano que vem eu vou ler. Aí pega aquelas aquelas listinhas, né, que ajudam para ler, ó, janeiro, dia 1º de janeiro você lê isso, 2 de janeiro. Aí provavelmente janeiro você até consegue ler, mas fevereiro já desistiu e aí já parou, e aí já tá tudo embolado, não consegue. Eu não sei por que a gente não consegue manter o foco, não consegue estabelecer. A gente até estabelece as metas, mas aí não consegue cumprir essas metas, né? E aí hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai conversar sobre como que as formigas concluem suas atividades em vez de adiá-las. Como que elas executam e ao invés de ficar amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço, tal. No caso das formigas em especial, eu acho que talvez nem seja só especialmente das formigas, mas de todos os animais assim. E talvez até dos seres humanos que habitam em países muito próximos das calotas, né? Os países muito ao norte ou os países muito ao sul. Apesar de que ao sul acho que não tem muito não, né? Acho que o máximo que tem ali é a Argentina no finalzinho ali. Mas os países nórdicos, né? Com um inverno que é muito pesado. A Sibéria na Rússia, Islândia, o próprio Canadá, e aí os norte, né? Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca. Esses países sofrem muito no inverno. E aí tem uma prima minha que mora em Copenhague, que é a capital da Dinamarca. E aí ela fala que no inverno lá fica quase intransitável assim, as ruas, que
que dá 2 metros de gelo na rua, né? Quando cai a nevada, fica 2 metros, a pessoa não consegue andar. Acho que a Patrícia teve no Canadá também um tempo aí, né, Patrícia? Se for isso aí mesmo, você conta pra gente se é isso aí. É muito frio e as pessoas nem saem na rua, as pessoas, né? E aí o que eles fazem? Eles produzem muito no verão, na primavera, no outono já começa a esfriar, chega no inverno eles entram para dentro de casa. E aí eles vivem mais ou menos o que a gente está vivendo hoje nessa pandemia, assim. Ficam trancados em casa e aí eles produzem de casa e tal. Essa minha prima falou que lá em Copenhague isso é muito comum. Eles produzem durante 9 meses, 10 meses no ano, mas em 2 meses eles desaceleram porque as coisas ficam muito difíceis assim de fazer. Carro não consegue andar na rua. Ela estava me contando lá que tem tipo uma corrente que coloca na roda do carro para andar na rua para o carro não deslizar. Quer dizer, a vida vira um inferno, assim, né? Não tem como viver nesse frio. E aí eles produzem o máximo que eles podem naquele intervalo de tempo, porque sabem que no inverno eles não vão conseguir produzir do mesmo jeito, né? As formigas já sabem disso, e talvez os outros animais também já sabem disso. Então eles produzem o tempo todo, porque sabem que em determinado período eles não vão conseguir produzir, eles vão ter que desacelerar, porque quando o inverno chegar, as formigas não vão conseguir colher a mesma quantidade de folhas que elas colhiam nas outras estações. E aí é que vem um detalhe. Você imagina se nós, brasileiros, fôssemos formigas. A gente entrou no inverno ontem, se não me engano, ontem ou anteontem. Tudo bem que aqui o nosso clima não chega a gear, não chega a cair neve, nem nada. Mas se por um acaso no Brasil nevasse, se começou o inverno ontem, é bem provável que uma semana atrás é que a gente ia começar a correr atrás. Não, tem que comer comida, tem que trazer para dentro de casa e tal. Porque a gente deixa para a última hora. Eu deixei para a última hora para fazer, sendo que eu tive 10 meses antes para resolver aquela situação, mas na hora que a coisa aperta é que eu vou correr atrás. E na boa, vocês acham que essa é uma atitude coerente? Eu não vou nem falar correta, não vou nem falar sobre certo e errado, mas eu vou falar sobre coerente. Você realmente considera que é coerente, sabendo que em determinado período nós vamos ter uma escassez, considerando as formigas? Será que faz sentido? Será que é coerente começar esse trabalho uma semana antes, sendo que a gente teve 10 meses antes para fazer isso? Porque no fundo é mais ou menos isso que a gente faz. Só que com um detalhe, a gente não sabe quando vai ser esse tempo de escassez. A gente nunca vai saber quando é que a escassez vai vir. Claro que no caso das formigas, e eu citei esses países nórdicos, eles sabem, é datado, eles têm a data exata. Iniciou o inverno, pronto, a vida para. Mas num país como o nosso, que tem um clima bacana, não tem problema de estações, a coisa é mais ou menos linear. Mas existem coisas que fogem do nosso controle. Nós estamos vivendo exatamente nesse momento algo que fugiu do nosso controle. Alguém aí sabia que 2020 seria um ano, entre aspas, perdido? Alguém poderia imaginar que em 2020 a gente ia estar em pleno junho de 2020, quase iniciando julho, trancado dentro de casa? Não, não. E aí é agora que a gente vai começar a correr atrás disso, sendo que a gente teve talvez um tempasso antes para poder resolver as coisas, sabe assim? E é isso que talvez falte para a gente. Talvez falte para a gente essa capacidade de se organizar, de se estruturar, considerar que os infortúnios vêm, que as situações difíceis elas vão vir, mas a gente precisa estar preparado para ela. A gente precisa estar preparado porque mais hora, menos hora, as coisas vão vir. Seja ela qual for. Seja a morte de um ente querido, seja um acidente de carro, seja qualquer coisa, a perda de um emprego. As coisas acontecem. E será que a gente está preparado para isso? Será que a gente se organiza para se preparar para essas situações? Eu acho difícil, porque a gente não consegue manter o foco. A gente se dispersa, né? E não consegue manter o foco.
E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. A capacidade de se manter o foco. De ter um foco. De ter uma meta. Se não tem meta, você não tem nada para manter o foco. Então, o primeiro passo é: tenha uma meta. Vamos pegar dos básicos aqui. Eu quero ler a Bíblia toda esse ano. Uma meta. E como é que você chega ao objetivo da meta? Mantendo foco. Se no dia 1º de janeiro você falou assim, vou ler a Bíblia toda, você só vai chegar no dia 31 de dezembro com essa meta cumprida se você tiver mantido seu foco. Se você for trabalhar para cumprir aquilo que você se propôs a fazer. Então, primeiro passo, tenha uma meta. Estabeleça uma meta. Sabe? Eu quero, eu quero me aposentar em tal ano, mas eu não estou trabalhando. Então, contribua individualmente para o INSS para você poder se aposentar. Porque se você não fizer isso, você não vai se aposentar. Sabe assim, nós temos passos a seguir para chegar a um objetivo. E são esses passos, é o que a gente chama de foco. São esses passos que a gente, olha, eu tenho uma meta, eu tenho que seguir. Exemplos bíblicos de gente que tinha foco. Primeiro deles, Paulo. Paulo tinha foco. Tem um que está lá em Filipenses 3, versos 13 a 14. Alguém pode colocar aí para mim esse versículo? Anota aí para mim. Filipenses 3, de 13 a 14. Porque se alguém entrar aí depois, vê a referência e depois lê. Tá? Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Olha só o que Paulo fala nesses versos. Olha. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo fala, olha, eu vou deixando as coisas para trás. Tudo que eu passei eu deixo para trás, mas eu mantenho o alvo, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está rolando buzinaço aqui que eu não sei o que é, viu, gente? Deve ser alguma... Tem uns carros subindo ali, não sei o que é não. Não tá tendo jogo, né? Então não sei o que pode ser não. Olha só como é que Paulo mantinha o foco, né? Paulo tinha um monte de coisas que poderiam prender ele, assim, mas ele se desfez dessas coisas e aí prosseguia pro alvo. Agora eu vou contar um pra vocês que esse é sensacional. Deixa eu só fechar a janela ali, gente, porque acho que o barulho vai melhorar. Pera aí. Exatamente. Era isso aí, Ilan. Uns carros com os balões rosas ali. Exatamente isso. Vaguinho, grande Vaguinho, tá aí agora com a gente. Joyce também. Mas era isso aí, era uma charreata. Vocês já ouviram falar disso? O pessoal não pode fazer chá de fralda, né? Ou chá de panela, e passa com o carro em carreata e entrega o presente. Vamos lá, voltando aqui, já que o pessoal do Buzinaça avacalhou. Uma pessoa que mantinha um foco nos evangelhos que era espetacular. Talvez seja a pessoa que mantinha o foco do jeito mais extraordinário e talvez seja exatamente com ele que a gente precisa aprender. Jesus era o cara do foco. Jesus era o cara que, assim, estabeleceu uma meta. Ele não desviava dessa meta, não desviava desse foco, assim, de um jeito... Era impressionante. Eu vou ler um texto para vocês. Anota aí também, por favor. É um texto super famoso também, só que a gente
pula um detalhezinho. A gente vai lá logo para os finalmente do texto, mas tem uma partezinha no início do texto que é excepcional. Que está no Evangelho de João, capítulo 11, versos 1 a 6. João 11 é o texto famoso e geralmente a gente lê quando a gente vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Né? É o texto que trata sobre a ressurreição de Lázaro. Só que tem o inicinho do texto que é sensacional. Aí você pensa assim, puxa vida, Jesus era o cara que mantinha o foco mesmo. Olha só o que fala aqui, ó. Deixa eu só achar ele aqui. Olha só. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Primeiro ponto, está doente alguém que você ama. Pensa aí comigo você, me responde aí inclusive aqui. Se chegam para você e falam assim, olha, tá enfermo. E detalhe, só para você saber, nessa época quando usava enfermo, era tipo assim, tá quase morrendo, tá? Não é, fulano tá com febre, fulano tá com a unha encravada. Não, isso não é enfermidade. Quando fala fulano está enfermo, a palavra aqui especificamente nos evangelhos, né? Em grego, para enfermo está quase morrendo. Fulano está para bater as botas. Foi isso que disseram para Jesus. Então eu vou traduzir aqui para o mineirês aqui, olha. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está para bater as botas aquele que tu amas. Eu queria que você me dissesse, se chegam com essa notícia para você e falam assim, o Babeto, o Marquinhos, o Ismael, o Fabinho, o Vaguinho, é o seguinte, aquela pessoa que você ama, sabe? Aquela pessoa que você mais ama, tá para bater as botas. O que você ia fazer? Me conta o que você ia fazer. Sua cidade vizinha. Me fala qual que seria a sua reação nessa hora que chegasse essa notícia para você. A pessoa que você ama está para bater as botas e ela está na cidade tal. Eu queria que vocês me dissessem qual que seria a primeira reação de vocês diante dessa notícia. Eu falo por mim, tá? Deixa eu já responder por mim. Não ia nem trocar de roupa. Do jeito que eu tivesse aqui, eu ia sair correndo, ia pegar meu carro, sei lá, ia pegar Uber, ia pegar ônibus, dia de canoa, não sei. Eu ia correndo para lá. Porque suponhamos que a pessoa realmente bata as botas. Eu gostaria de estar lá com ela, eu gostaria de passar um último momento com ela, eu queria estar por perto, sabe assim? Então, primeira coisa é essa, eu quero estar lá, beleza. Agora vamos continuar o texto e ver. Olha só, o Ismael falou que ia ficar desesperado, a Joyce falou que ia querer ver igual eu. Queria ver, tenho certeza que o pastor Ismael também ia querer ir lá. Quero ir lá, quero ver. Tá aqui perto, eu preciso ir. Aí olha só o que Jesus fala. É isso aí, Marquinhos, correr para ver o amigo, é isso aí. Aí olha só, vou voltar aqui de novo, vou continuar, tá? Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está para bater as botas aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Agora que vem um verso que explode a cabeça da gente. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ou ouvindo, pois, que estava Lázaro para bater as botas, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Aí, quando a gente percebe isso, a gente fala assim, por que Jesus ficou mais 2 dias lá? Não faz muito sentido.
Mas eu posso garantir para você que se ele ficou mais 2 dias lá, ele não ficou deitado na rede, ficou olhando para o tempo. Se ele ficou lá é porque ele tinha coisas a serem feitas. Jesus tinha um alvo, Jesus tinha um objetivo e ele seguia o foco desse objetivo. Nada que acontecesse ao redor dele desviava ele do foco. Então, se o foco dele de permanecer no local onde ele estava e não ir para Betânia naquele momento, é porque algo precisava ser feito naquele local. Nesse texto de João, não cita o que é essa coisa, mas eu posso garantir para você que Jesus não deixaria de fazer algo para trocar outras coisas. E aí, se você for curioso, eu não vou ficar dando tudo de bandeja para você, você vai perceber vários momentos em que Jesus diz não. Vários momentos em que chegam com uma demanda para Jesus e Jesus fala não, ou não agora, né? Não neste momento. Chega um servo de um certo centurião e fala: olha, a filha do meu chefe está doente. Acha esse texto lá. Ele não vai na hora. Ele fica no lugar que ele estava e quando ele está naquele lugar, ele cura outras pessoas. Durante o caminho, ele cura outras pessoas porque ele tem foco. Vocês imaginem, Jesus, com todo o poder que ele tinha, se toda hora chegasse alguém e pedisse alguma coisa e se ele dissesse sim para todas as pessoas, ele não ia cumprir o propósito dele. Ele não teria morrido na cruz por mim e por você, porque ele ia estar resolvendo o encanamento da dona Joana, que estava estragado, ele ia ter que desentupir o vaso do seu Kleber. Vocês entendem que Jesus tinha um foco e ele seguia aquilo que ele tinha proposto. Então chegava alguém e falava alguma coisa, em vários momentos nos evangelhos a gente vai ver Jesus falando: não, eu não vou, ou eu não vou fazer, ou eu vou ficar aqui, ou eu tenho algo mais importante para ser feito. Sabe assim? E isso a gente precisa aprender que a gente não pode falar sim para todas as coisas. Talvez essa seja a grande lição que a gente precisa ter com as formigas. É aprender que a gente não pode dizer sim para todas as coisas. E, na verdade, a grande lição é aprender a dizer não. É aprender a dizer não. Vocês imaginem lá as formiguinhas lá levando as folhas em pleno verão, aquele lago lá bacana para nadar, aquele calorão, e aí chega uma formiguinha adolescente e fala para outra assim: deixa o pessoal aí, vamos ali, vamos dar um tibum ali na lagoa ali. E aí a outra formiguinha adolescente fala: não, porque o inverno vai vir. O inverno vai vir e quando vier o inverno, a gente vai precisar dessa comida. Porque se eu for lá agora pro laguinho, eu não vou levar essa folhinha. E aí essa folhinha vai fazer falta lá no inverno. Então por isso que eu não vou com, sei lá, dar um tibum lá. Não, eu vou fazer lá. Essa é a ideia. Essa é a lógica. Sabe assim? Eu tenho um alvo. Eu preciso seguir. Eu preciso ir até ele. Porque senão a gente vai viver uma vida resolvendo os problemas externos e aí os nossos mesmo, nosso foco, a nossa meta, a gente não cumpre. Tem um escritor, um autor que eu gosto muito, que faleceu inclusive ano passado, chama Eugene Peterson. Ele que escreveu aquela Bíblia, escreveu não, é ele que fez a tradução à mensagem da Bíblia, que é aquela tradução mais acessível, né? Mais poética, um texto mais parecido com o que a gente usa hoje. Ele é poeta, né? Ele era poeta, era um cara brilhante, né? Escrevia muito bem. E aí ele falava, em um dos livros dele, ele conta que ele aprendeu o valor da agenda. E como que ele aprendeu o valor da agenda? Ele diz que no início da carreira dele, ele estava em casa e lá nos Estados Unidos é muito difícil ter um pastor que tem uma outra profissão. A maioria dos pastores é só pastor mesmo e é mantido pela comunidade, né? A maioria deles não tem um trabalho secundário, ele é integralmente pastor. E aí ele conta que às vezes estava em casa,
com a esposa dele, tinha alguma coisa para fazer e ligava o telefone, tocava o telefone, ele atendia, e aí era a dona Joana falando que tinha um problema para ser resolvido, e aí ele desligava o telefone e ia lá para correr para atender a dona Joana e deixava a esposa dele que tinha alguma coisa para ser feito com ela, mas ele abria a mão e aí ia correr e atender a dona Joana. E aí chegava lá na dona Joana, ele via que era uma coisa assim, completamente simples resolvida e que não necessitava da urgência dele estar lá, sabe assim? E aí ele conta que ele perdeu muito tempo da vida dele atendendo situações não emergenciais. E aí ele fala, olha, eu resolvi as não emergenciais fora da minha casa e acabei transformando as da minha casa em emergenciais. E aí ele conta vários detalhes sobre isso, mas como que ele ia atender externamente e aí as questões que estavam acontecendo dentro da casa dele, ele não resolvia e aí elas se tornavam emergenciais, né? E aí isso começou a criar um problema no casamento dele, na vida dele em geral. Até que ele aprendeu e entendeu a lógica da agenda. E como é que funciona a lógica da agenda? Se você não tem... Ele fala, literalmente, está escrito numa folha de papel. Talvez você resolva isso de outra forma. Mas precisa estar escrito numa folha de papel. Tal hora eu vou fazer tal coisa assim, assim, assado. Tal hora eu vou fazer isso, isso, isso. Aí o exemplo que ele dá lá, às 9 horas da manhã é a hora de eu passear com o meu cachorro fulano de tal na varanda de casa, no passeio de casa. Às 10 horas é hora de eu assistir não sei o que com a minha esposa. Tava lá anotado. Aí, se por um acaso alguém ligasse para ele e falasse, pastor, é isso, 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 ele perguntava, a situação é emergencial? E aí a pessoa provavelmente falaria sim, ou sei lá o que. Ele fala, olha, infelizmente eu não posso te atender agora. Porque agora, às 9 horas, e ele conta que ele falava exatamente o que ele ia fazer. Às vezes as pessoas até ficavam bravas com ele, mas no fim das contas entendiam que era uma pessoa que tinha foco. Olha, sinto muito, eu não posso te atender porque agora às 9 horas eu vou passear com o meu cachorro. É um compromisso que eu tenho com o meu cachorro e às 9 horas eu vou passear com ele. Será que eu posso te atender amanhã por volta das 13 horas? E aí é que caía a ficha da pessoa. Porque se fosse algo que não fosse emergencial, a pessoa falava, pode, pode. Porque ele já estabeleceu, ele já criou ali a barreira. Falou, olha, não posso agora, não posso agora. Eu posso te atender semana que vem, tal hora. Se a pessoa falasse, pode, é porque não era emergencial. Mas no telefonema era urgente, pastor, eu preciso do senhor, pastor, é urgente e tal. Posso te atender semana que vem? Pode. Pronto, entregou que não era emergencial. Mas se ele não tivesse essa agenda, se ele não tivesse um compromisso anterior, o que ia acontecer? Ele ia abrir mão das coisas que ele ia fazer na casa dele para poder atender as coisas de fora. Então, sugestão que eu te dou, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não, porque quando você diz não, você está dizendo para a pessoa que você está dizendo não, que você tem um compromisso prévio e que aquele compromisso é importante para você cumprir, sabe? Assim, então, às vezes você pensa, eu não vou falar, porque senão a pessoa vai ficar chateada. Na maioria das vezes não. Principalmente quando não é algo emergencial. E quando não é algo emergencial, a pessoa que ouve o seu não e tem uma justificativa para o seu não, ela passa até a valorizar mais ainda você. E pensa assim, puxa vida, ele tem um compromisso com o cachorro dele, com o periquito dele, com sei lá. Mas você tem um compromisso. Isso quer dizer que se você... quando essa pessoa te demandar algo e você firmar um compromisso com essa pessoa que te pediu, ela vai ter a certeza que você vai cumprir. Porque se eu cumprir o meu compromisso com o meu cachorro e eu não te atender, e não te atendi porque eu tinha um compromisso com o meu cachorro, essa pessoa pode ter certeza que se eu marquei com você na semana que vem, às 13 horas da quarta-feira, ela vai ter a certeza absoluta que você vai cumprir. Então, no fim das contas, o não que você diz é a prova de que você é uma pessoa compromissada e que quando você for cumprir o compromisso que você firmar com essa pessoa,
ele vai ser cumprido, sabe? Então, olha como que as coisas são meio melindrosas. A gente deixa de falar não com medo da pessoa ficar chateada, mas no fim das contas, é o não que vai fazer a pessoa ficar contente e falar, puxa, fulano é uma pessoa compromissada e ele vai cumprir o compromisso dele se ele firmar algum compromisso comigo, sabe? Então, uma lição que a gente precisa ter em relação às formigas, né? Que as formigas nos ensinam. A gente precisa aprender a falar não. A gente não pode falar sim para tudo, porque se a gente fala sim para tudo, a gente não faz nada, sabe? Pega o exemplo aí simples aí, vamos usar ele agora o tempo todo. A leitura da Bíblia anual. Você precisa ter ela na sua agenda. Tem que estar lá. Se você se comprometeu, se você pensou assim, estabeleceu a meta lá no dia 1º de janeiro, vou ler a Bíblia o ano todo. Aí, se por um acaso você me disser isso, eu vou falar, ok, qual é a hora que você vai ler isso? Ah, não pensei nisso, não. Então essa sua meta não vai ser cumprida. Como é que você cumpre meta? Estabelecendo foco. E como que eu estabeleço o foco? Planejando, colocando no papel. No caso do Eugene Peterson, ele escrevia mesmo lá. Hoje a gente tem outros recursos assim. Mas você precisa saber o que você vai fazer ao longo do seu dia. Porque se você não sabe, aí é Zeca Pagodinho. Aí deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vou te contar, se você fizer isso, vai te levar para lugar nenhum. Lugar nenhum. Tem uma frasezinha que o pessoal usa muito aí, tirado lá do Alice no País das Maravilhas, que o gato chega e pergunta para ela, olha, tem 2 caminhos, para onde você vai? Ela fala, não sei. Aí o gato responde, olha, quando você não sabe para onde você vai, qualquer dos caminhos serve. Você quer ir para qualquer caminho? Você quer ir para qualquer lugar? Se te falarem assim, ó, tem A e B, você tem que escolher. Se você não escolher, tanto faz. Sabe? Então, eu te desafio a ter uma meta e tenha foco nessa meta. Ah, eu quero guardar, sei lá, R$ 500 até o final do ano. Faz a conta aí, quantos dias faltam para o fim do ano? Você tem que guardar quanto por dia? E guarda esse dinheiro, sabe? Assim, estabeleça uma meta e depois segue, sabe? Então, e isso tudo começa com aprender a dizer não, tá? Então, aprenda a dizer não para as coisas que estão ao redor. Vou te dar um exemplo. A Bíblia. Você foi lá e estabeleceu que você vai ler a Bíblia todo dia às 18 horas. Mas às 17h30 te liga alguém e fala assim, oh, você consegue vir aqui para me dar uma ajuda, assim, 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 assado? Não. É urgente? Posso ir amanhã? Posso depois de amanhã? A pessoa fala assim, beleza, beleza. Porque às 18 horas eu tenho que ler a Bíblia. Eu não vou firmar esse compromisso com você agora porque eu tenho um compromisso comigo mesmo. Esse é o ponto. Nós precisamos aprender a estabelecer compromissos com a gente mesmo, com aquilo que a gente deseja, com a meta que a gente desenhou. Então, aprenda a falar não. Porque se você falar sim para tudo, você vai para qualquer lugar, menos para onde você deseja ir, tá? Então, beleza. Vou mostrar para vocês agora uma outra coisa. A gente, na verdade, já começou a falar sobre isso aqui, né? Agora vamos detalhar mais. Que é o valor da rotina. Quem acha que, escreve aí pra mim, quem acha que rotina na vida é um negócio ruim? Se você acha que rotina é ruim, rotina é uma palavra pejorativa, escreve aí pra mim, eu acho ou eu não acho. Acho que rotina é bom, acho que rotina é ruim. Escreve aí pra mim. Porque ao longo do tempo, eu tenho a impressão que a gente acabou transformando a rotina em algo ruim, né? A palavra rotina é algo ruim. Eu já vi gente falando assim, o meu casamento acabou porque entrou na rotina. Você já ouviu gente falando isso? Eu não estou aguentando mais meu trabalho por causa da rotina. Sabe assim, a rotina sempre entra, às vezes, nas frases como algo ruim. Casamento acabou por causa da rotina, meu trabalho está ruim por causa da rotina, a minha vida está ruim por causa da rotina. Então, assim, rotina virou um trem meio pejorativo. Então, tô vendo aí vocês falando aí, né? Doris, Joyce, Taimara. Rotina? Taimara, você tem rotina sim, viu? Você tá falando aí que não tem, mas tem. Depois eu te mostro como que você tem rotina assim. Só que você não tá vendo que você tem rotina.
É, rotina é bom. Então, para quebrar todos os paradigmas aí sobre a rotina ser ruim, rotina é algo excepcional. Porque se você não tem rotina, você é uma pessoa desregrada, desregulada e provavelmente a sua vida vai para qualquer lugar, menos para onde você quer, tá? É, então, primeira coisa, bota na sua cabeça que rotina é bom. E não coloca a culpa das coisas que acontecem na rotina, tá? Agora eu vou te dar uma dica que é uma questão de produtividade, tá? Em geral as pessoas usam essas dicas no meio corporativo, mas ela pode ser usada para sua vida, para qualquer coisa. Alguém já ouviu falar num negócio que chama 5 a.m. Club, ou o Clube das 5 horas da manhã? Alguém já ouviu falar nisso? Se já ouviu, comenta aqui. Eu já ouvi, eu sei o que é. O negócio chama 5 a.m. Club, ou o Clube das 5 horas da manhã. Se você já ouviu falar, comenta aí. Se ninguém comentar é porque ninguém ouviu falar, então eu vou te contar o que é. Ah, agora entendi, Taimara. A saudade da sua rotina sem coronavírus. Entendi, agora entendi. Na verdade, a gente teve que refazer a nossa rotina por causa do coronavírus, né? A pandemia fez com que a gente tivesse que refazer as nossas rotinas. E é verdade, a minha está completamente diferente, né? Mas está ótima hoje. A Eilan falando que a rotina organiza a vida em todas as suas áreas. Experiência própria. É isso aí, Eilan. É isso, sim. A rotina organiza a vida. É isso. Ok, então vamos lá. O que esse 5 a.m. Club fala? O que esse clube das 5 horas da manhã fala? Foi desenvolvido por um cara chamado Robin Sharma. Sharma, não sei como é que fala. A ideia dele é o seguinte: ele fala assim, ó, imagina que você vai disputar uma corrida. Imagina que você vai, né, vai correr com a galera, imagina que você vai disputar uma corrida. Agora imagina que se você quiser, você pode largar na frente dos outros corredores. Se você quiser, você pode sair, sei lá, 1 minuto na frente desses corredores. Se você tivesse essa vantagem, você não ia querer? Tá todo mundo lá em linha lá. Só que 1 minuto antes do cara dar o tiro lá para todo mundo sair correndo, você já pode começar a correr na frente deles. A ideia do cara é essa. E o que ele propõe? Ele propõe que as pessoas comecem a acordar cada vez mais cedo. Por isso chama Clube das 5 horas da manhã. E a ideia dele é que as pessoas comecem a acordar às 5 horas da manhã. Aí você pensa, pô, mas por que alguém em sã consciência vai acordar às 5 horas da manhã se ela não precisa acordar às 5 horas da manhã? Deixa eu te contar primeiro o que ele propõe e depois eu te falo. O que ele propõe? Que as pessoas acordem às 5 horas da manhã e utilizem a primeira hora do dia, de 5 às 6 horas da manhã, nesse método aí é chamado de hora santa. Não tem nada de religioso não, só que eles chamam de holy hour, né? A hora santa. Dividir essa hora em 3. Então eles chamam de a rotina 20-20-20. Né? Você vai dividir essa primeira hora em 3 momentos de 20 minutos. O que você faz nesses 3 momentos? Primeiro momento, 20 minutos. Planeje o seu dia. Então, você vai acordar os primeiros 20 minutos. Aí você escolhe, na verdade, né, a ordem desses 3. Mas o interessante é que dentro dessa primeira hora você divida em 3 momentos. E o que são esses 3 momentos? Planejar o dia. Usar 20 minutos para poder planejar o seu dia. Saber o que você vai fazer. Vou fazer isso hoje, isso. Se você tem já uma rotina prévia, já vai facilitar porque você já tem lá. Mas tem outras coisas que vão acontecer ao longo do dia e você precisa planejar. Eu tenho que buscar, sei lá, tal coisa em tal lugar. Tem que estar lá, que horas, como que vai ser, como é que eu vou? Vou de Uber, vou de carro, vou de ônibus. Planeje. 20 minutos para atividade física. Pode ser qualquer coisa, gente. Alguma atividade física que faça você suar. Tá? Vai correr, vai pular corda, vai fazer qualquer coisa, mas faça uma atividade física. Qualquer atividade física.
tá? 20 minutinhos, gente. 20 minutos por dia de atividade física. Ninguém vai morrer por causa disso. 20 minutos. E nos outros 20 minutos, leia ou estude alguma coisa que você não sabe. Aprenda alguma coisa. Aí, olha só como é que funciona. No dia anterior, então vamos supor, acordei hoje às 5 horas da manhã. Aí eu acordo, planejei o meu dia. E aí, dentro do planejamento do meu dia, nesses 20 minutos de planejamento, eu tenho que planejar a minha leitura do dia seguinte. Porque na hora que eu for os meus 20 minutos, ela já tem que estar pronta, eu já tenho que pegar e já tenho que aprender aquela coisa. Porque se eu for deixar para procurar a coisa no dia que eu for ler, você já vai perder aí 10 minutos. Entende? Olha como que o planejamento é importante. Então eu acordei hoje, e hoje, nos 20 minutos de planejamento que eu estou planejando o meu dia, eu já vou planejar o meu dia seguinte, porque eu já vou selecionar o texto de qualquer coisa, de qualquer área. Mas a questão é a seguinte: todos os dias você precisa aprender alguma coisa nova. Todos os dias você precisa aprender alguma coisa nova. Então, hoje eu planejo o que eu vou aprender amanhã. E aí eu separo aquele texto na internet, um livro, qualquer coisa. Separe 20 minutos para aprender algo novo. Pegou aí a hora santa? 20 minutos. Planejar o dia. 20 minutos. Atividade física, até suar, gente. 20 minutos. Aprenda alguma coisa nova. Essa é a primeira hora. E aí tem uns efeitos psicológicos que ele fala sobre isso. Eu acho que agora tá assim, né? Tá amanhecendo por volta de umas 6 horas, 6 e pouca, né? Você ver o dia amanhecer, você ver o sol nascer, cria gatilhos psicológicos na gente que faz com que a gente se sinta muito mais bem disposto, muito mais preparado para o dia. Então, ver o dia nascer é algo que pode trazer benefícios muito grandes para a gente. Aí, o Robin Sharma questiona assim, será que se essas pessoas acordassem às 10 horas da manhã, sei lá, às 9, 10 horas, e seguissem essa mesma rotina, né, do 20, 20, 20, será que elas teriam o mesmo benefício da pessoa que acordou às 5? Aí ele vem com dados científicos. A ciência fala que não. Que é muito diferente a pessoa que acorda às 5 e a pessoa que acorda às 10. Olha só o que ele dá aqui, ó. 4 pontos aqui que são benefícios, né? Primeiro, esse estudo foi feito por um cara chamado Christopher Handler, da Universidade de Heidelberg, lá na Alemanha. Primeiro, mais proatividade, mais persistência e mais consciência. Segundo ele, as pessoas que acordam às 5 horas da manhã são pessoas mais persistentes, pessoas que têm mais consciência da vida e são pessoas mais proativas, se eu acordar mais cedo. Segundo ponto, menos pensamentos negativos, olha só, e 3 vezes menos chance de depressão. Isso é estudo científico, tá, gente? Isso não é tirado da cabeça dele, não. Esse ponto aqui, especificamente da pensamento negativo e 3 vezes menos chance de depressão, é um estudo que foi publicado em 2014, que foi feito pelos psicólogos Jacob Nota e Medit Coles, da Universidade Binghamton, nos Estados Unidos, e que tem uma relação direta entre a hora que a pessoa acorda, a duração do sono e o pessimismo, tá? Então, isso mostra que a pessoa que acorda mais cedo tem menos chance de ter depressão e tem menos chance de ter pensamentos negativos. Terceiro ponto, mais saúde e mais disposição. Aí fizeram uma pesquisa com as pessoas que acordavam mais cedo, aí na faculdade de Brigham, na Inglaterra. As pessoas que acordam mais cedo, em média às 5h58, que é o horário, são mais saudáveis do que aquelas que acordam mais tarde, em média às 8h54. E aí eles fizeram, né, o estudo completo, fizeram exames nas pessoas e viram que as pessoas tinham menos problemas de saúde mesmo em geral. E as pessoas que acordavam mais cedo sofrem com menos ansiedade. Tem menos ansiedade as pessoas que acordam mais cedo. E aí, como bônus, como não tem ansiedade, o estresse é reduzido e aí diminui o cortisol, que é um hormônio que tem no organismo, e olha aí, ó, pisca os olhinhos aí, ó, favorece o emagrecimento. Quem acorda mais cedo baixa os níveis de cortisol e ganha
favorece o emagrecimento. Então nós temos aqui o nosso pastor Ismael Aredes, que está sofrendo com ansiedade, porque já está falando que falta 10 minutos e eu acabo em 5. Tá vendo? Olha só, provavelmente ele acorda às 9, 10 horas da manhã. Então ele é ansioso, ele falta 10 minutos e ele já está doido para acabar, entendeu? Mas aqui não, aqui a gente vai na maciota, porque aqui a gente acorda às 5 horas da manhã. Mas é isso, gente. Ah tá, e tem um quarto ponto aqui. Mais produtividade e menos procrastinação, que é o que a gente precisa ter cuidado. Não é mentira não, viu, Taimara? Estresse reduz sim. A questão é o seu contexto aí. Vou fazer o seguinte, vou pegar seus meninos, trazer aqui pra casa, vou te deixar uma semana aí pra você acordar às 5 horas, tá? Você vai ver como que é bom. Mesmo sem eles. Bom, vamos lá, pra concluir. 5 horas da manhã é um número. É um número. Ele não tirou da cabeça dele, tá? Eram dados científicos e que comprovam essas coisas. É óbvio que se isso não se adequa à sua realidade, dá um exemplo. Se você não consegue dormir antes das 11 horas, você vai ter problemas com isso. Então, é uma organização que precisa ser feita na vida inteira para você conseguir acordar às 5 horas. Para você conseguir acordar às 5 horas, você precisa ir dormir no máximo 9, ou se você consegue dormir 7 horas por noite, no máximo 10 horas. Então você precisa planejar o dia todo. Não, amanhã não dá não, viu, Taimara? Eu tenho uma agenda e amanhã é um dia que eu não posso receber os seus meninos, mas eu te aviso quando eu puder, tá? Pode ficar tranquilo que eu te aviso. Pedi até que eu tava falando, tá vendo? Taimara me atrapalha, gente. Taimara me atrapalha demais. Pedi pra ela não comentar mais aqui, porque ela acaba me desconcentrando. Tá, tava falando sobre planejamento do seu dia. Se você não consegue dormir cedo, você não vai conseguir executar isso, tá? Mas só pra você ter uma informação aqui, eu vou te dar aqui, ó. Quem que faz parte disso? Você pensa assim, a pessoa que tem vida ganha, ela não precisa acordar às 5 horas da manhã, né? Mas aí você pega aqui, ó, Tim Cook, que é o presidente da Apple, ele acorda, Apple é a dona do iPhone, esses trem tudo aí. Ele acorda às 5 horas da manhã. Richard Branson, que é o dono da Virgin, que é uma empresa que lança até foguete para o espaço, ele acorda às 5 horas da manhã. Robert Iger, da Disney, acorda às 5 horas da manhã. O cara do Facebook acorda às 5 horas da manhã. E tem uma lista infindável aqui de pessoas que fazem parte desse 5 a.m. Club. Gente que está com a vida feita, mas acorda às 5 horas da manhã. Porque sabe que vai ter vantagens competitivas. Sabe? Eu tô falando aqui sobre... Às vezes é uma terminologia meio corporativa, mas não é isso. É pra vida mesmo. Assim. Você vai ter mais tempo para poder... principalmente se você executar aquela hora santa, né? Se você cumprir aquele 20-20-20. Ao longo do tempo você vai ver os benefícios disso. Tá? Então, para resumir... Primeiro ponto, você precisa ter uma meta. Estabeleça metas. Na verdade, eu estou falando uma não, mas estabeleça metas. Nós precisamos ter várias metas. Ler a Bíblia toda no ano, emagrecer 3 quilos, juntar X reais até o fim do ano. Sabe assim, estabeleça uma meta. Estabeleça uma meta. E depois, para chegar naquela meta, tenha foco. Tenha foco. Faça! Você estabeleceu uma meta, faça! Vou contar para você, quando você não cumpre aquilo que você mesmo disse, você mente para você mesmo. E aí eu te falo, se você mente para você mesmo, é óbvio que você vai mentir para os outros. Então, não minta para você mesmo. Tenha compromisso com você mesmo. Porque se você não consegue ter compromisso com você mesmo, você não vai ter compromisso com mais ninguém. Então, estabeleça uma meta e mantenha o foco para chegar nessa meta, sabe? Vamos aprender com as formigas. O inverno vem aí. O inverno está chegando. Quer dizer, o inverno já chegou. Chegou ontem, chegou anteontem. Mas o que eu falei no início, o Vaguinho está falando aí, 3 tons de roupas. O ideal é usar um só, é roupa preta. Hoje eu estou com esse colorido porque o resto está lavando, mas em geral é preto. Você não precisa nem escolher, né? Isso aí é coisa do Steve Jobs, né?
Tá lá, roupa preta. Igual o armário da Mônica. Só que em vez de vestido vermelho é camisa preta. Você gasta menos tempo escolhendo roupa, né? Mas a ideia é essa. Tenha um ritual matinal bem estabelecido. E tente cumprir isso. Sabe assim? Tente manter o foco para você cumprir as suas metas. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma dúvida, se achar que eu estou viajando, se eu inventei demais, comenta aí que vocês têm mais 3 minutos para fazer isso e aí a gente vai encerrar. 3 minutinhos aí para fazer comentários e perguntar. E se passar do tempo, eu respondo depois do tempo, eu mando pelo WhatsApp. E é o seguinte, eu vi gente aí falando que vai até desligar o telefone. Mas eu tenho outras formas de acordar sem ser telefone, hein? Só para avisar aí que eu tô junto com o Vaguinho. Eu consigo acordar pessoas sem telefone, viu? Se a pessoa desligar o telefone para não ser acordada às 5 horas da manhã, eu dou um jeito. Mas é isso, gente. Obrigado. Eu espero que a gente consiga fazer isso, sabe? Eu dei algumas dicas aqui que são práticas, mas independente dessas práticas, assim, a gente precisa aprender a ter a rotina muito bem estabelecida. Esse ensinamento do Eugene Peterson, por exemplo, para mim, mudou a minha vida, de verdade, mudou a minha vida. Depois que eu aprendi isso com ele, eu comecei a aplicar isso. Eu falei, olha, não posso, porque eu tenho um compromisso tal hora, sabe? Então, eu te desafio a aplicar isso, sabe? Na sua vida. Pastor Ismael está falando aí sobre a campanha do Vida Solidária. Ah, tá, o recolhimento vai ser de 8 às 13. Como eu estou meio perdido, eu não tenho Instagram, esse negócio, na verdade eu não li nada essa semana de WhatsApp. O recolhimento vai ser lá na igreja, Pastor Ismael? Posta aí que aí eu falo aqui. Domingo que vem, de 8 às 13, vai ter o recolhimento. Estou escrevendo aí. Domingo que vem, isso aí. Gente, obrigado. Eu espero que tenha... Ah, tá, fraldas geriátricas. É isso aí, Vaguinho. Material de higiene pessoal, fralda geriátrica, isso vai ser recolhido lá na igreja, então domingo entre 8 e 1 hora da tarde. 8 da manhã, 1 hora da tarde. Coloca na sua agenda. Domingo que vem, você vai anotar, eu já te falo até o dia que vai dar aqui, ó. Domingo que vem vai ser dia 28, tá? Dia 28, de 8 horas da manhã às 1 hora da tarde, a 1 hora da tarde, você vai poder levar lá para a igreja roupa de frio, cobertor, material de higiene pessoal e fralda geriátrica. Se tiver mais alguma coisa, você me avisa aqui. Gente, eu acho que já está para encerrar. Muito, muito obrigado pela presença aí de todos vocês. Espero encontrá-los acordados amanhã às 5 horas da manhã. Aproveita que é segunda-feira. Segunda-feira é o dia mundial para começar as coisas novas, né? Começar a dieta, começar a leitura da Bíblia. Então, aproveita para amanhã você começar acordando às 5 horas da manhã e tornando o seu dia mais produtivo. Se você tiver alguma dúvida ou se você quiser saber mais sobre isso, é só pesquisar lá nos Estados Unidos, pesquisar no Google, Clube das 5 horas da manhã. Pesquise isso no Google. Clube 5 horas da manhã. Vai ter um monte de coisa lá, um monte de dicas lá. Só você seguir que é legal, tá? Gente, obrigado. Faltam só 10 segundos. Espero encontrá-los acordados